Olá, alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo tranquilo? Tudo em paz? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam, sobretudo, se cuidando. E aqui estamos nós, mais uma vez, retomando as nossas atividades escolares, agora num terceiro bimestre. Já se passou o primeiro, o segundo, né? Agora nós estamos iniciando o terceiro bimestre. Então eu espero que você esteja aí motivado, é, determinado a estudar cada vez mais, a focar nos estudos e espero que você consiga fazer um ótimo terceiro bimestre. Então, alunos, força, coragem, determinação e você sabe, né, que o estudo, a aquisição de conhecimento exige de nós, todos nós, de toda a comunidade educativa, muito empenho, muita força de vontade, muita ousadia. Você, aluno, você é conhecedor, você sabe que é muita coisa para nós estudarmos, né? Mas é dessa forma que a gente vai adquirir o conhecimento, compreender bem as matérias, o assunto. E hoje nós vamos estudar a iniciar um novo conteúdo, né? Novos conteúdos no terceiro bimestre. E peço de você empenho, dedicação, ousadia, porque se tem uma pessoa que vai ganhar muito com isso é você, tá? O professor vai ficar feliz, vai ficar contente, o coordenação, o pessoal da escola, a diretora, enfim, sobretudo seus pais, seus pais vão ficar contentes de saber que você está focado nos estudos, estudando, prestando atenção nas aulas, nas explicações, fazendo as atividades e é dessa forma que você vai adquirir o conhecimento, tá? Você sabe que o conhecimento é a única coisa que a gente não perde nessa vida. Se você adquire conhecimento, você sabe o conteúdo, entendeu bem o conteúdo, a disciplina, é algo que você vai levar para a vida toda. Então, se tem uma coisa boa para a gente fazer nessa vida é estudar, adquirir o conhecimento, porque é um bem que nada e ninguém vai nos tirar. Para onde você for, você vai levar o conhecimento, a educação, vai saber viver melhor na sociedade, em casa, no trabalho, onde quer que você vá, o estudo, o conhecimento vai ajudar você a ser uma pessoa, um bom cidadão, uma boa pessoa, vai saber conversar, socializar, interagir com as pessoas de maneira saudável, de maneira educada. A educação também é para isso, para formar bons cidadãos, pessoas que interagem, que participam na sociedade. Então, eu sou o professor Denilson, é um prazer, é uma alegria, uma satisfação ter você nesse momento de aula. Então, vamos focar, vamos ler os conteúdos, interagir com o professor na medida do possível e dessa forma eu tenho certeza que você vai aprender e aprender muito bem, tá? Eu estou sempre disponível, sempre deixo você, aluno, disponível para interagir comigo, seja qualquer momento, que eu gosto mesmo de ver meu aluno crescendo, se dedicando, adquirindo de fato o conhecimento, tá? Então, conta comigo, pode contar comigo sempre. Estou pronto aqui para ajudar você no que for preciso, tá? E digo a você, eu sei que existe a dificuldade do dia a dia, a dificuldade da vida, mas acredite em você, acredite no seu potencial. Você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa capaz. E acredite também, sobretudo, acredite em Deus, acredite na presença de Deus na sua vida, na vida da sua família. Peça sempre a Deus livramento de todo problema, de todo mal, de todo perigo, de tudo aquilo que possa atrapalhar a sua vida, a nossa vida. Então, nas suas orações, tá? Na sua vida de espiritualidade, peça a Deus muita coragem, determinação, saúde, empenho, força, vontade, entusiasmo, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que vai ajudar você a crescer como pessoa, como ser humano, como cristão. Então, a você, pai, também que está me assistindo, me ouvindo,
Força para o senhor, para a senhora, determinação, coragem, não desista, tá? Não desista da vida, apesar das dificuldades, dos problemas que a gente passa no dia a dia, né? Deseja você fé em Deus, sobretudo fé em Deus, e depois coragem, determinação para enfrentar os problemas, a dificuldade que a vida nos apresenta no dia a dia. E conta comigo, conta com o meu apoio, conta com minhas orações e é isso que eu desejo para todos nós. E você, aluno, vamos focar no conteúdo? Vamos iniciar uma nova jornada de estudos, de empenho, dedicação. Conta comigo porque eu conto com você e vamos começar a nossa aula de hoje, a nossa primeira aula e assim a gente vai prosseguindo com os estudos, tá? Então vamos lá, acompanhe comigo aí com atenção. Assunto do campo à cidade, urbanização do Brasil. Alunos, acompanhem aí esse conteúdo da página 4 à página 9. Vamos lá, acompanhe comigo aí. Então, tá aí o processo de urbanização do Brasil. Então, algumas imagens que ilustram muito bem esse conteúdo, só para vocês perceberem que de fato o processo de urbanização do Brasil, que é um assunto muito bom, muito fácil de compreender. Vamos lá. O processo de urbanização brasileira teve início, de fato, na segunda metade do século XIX. Então, tá aí um dado importante para vocês. A urbanização é um conceito geográfico que representa o desenvolvimento das cidades. Nesse processo ocorre a construção de casas, prédios, redes de esgoto, ruas, avenidas, escolas, hospitais, rede elétrica, shoppings, etc. A urbanização do século XX foi marcada por importantes características, a começar pelo ritmo bastante acelerado de crescimento das cidades e pela sua abrangência agora mundial. Então, tá aí um dado importante, né? A, a urbanização tem todas essas características, né, de desenvolvimento. E quando se fala de desenvolvimento, se pensa que em construção de tudo aquilo que existe de fato nas grandes cidades, shoppings, prédios, condomínios, enfim, prédios públicos, tudo isso é o conceito de urbanização que a gente pega um conceito lá da geografia, não é verdade? Vamos lá, avançando. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. O que é urbanização? O processo de urbanização se define como um aumento da população urbana em relação à população rural, né? Então, aí está se falando da população urbana, né? O êxodo rural é onde pessoas do meio rural vão para o meio urbano em busca de melhores condições de vida, pois na cidade se encontram atividades secundárias, indústrias e terciárias, serviços. O mesmo ocorre para a obtenção de maiores lucros. Então, tá aí um dado importante, né? Por que urbanização? Porque é onde se concentra a atividade econômica mais intensa, onde tem mais oportunidade de trabalho e de estudos. E, portanto, acontece o que a gente chama de êxodo rural. As pessoas que vivem na zona rural vêm para a cidade em busca de melhores condições de vida. Então, é algo muito importante e fácil também de compreender. Apesar da urbanização ter aspectos positivos, apresenta aspectos negativos. Com o aumento da urbanização, a desigualdade social também aumenta. Então, isso é um dado, né? A desigualdade social é um fato, é um fator. Pois, ao mesmo tempo que a mesma gera empregos, gera desemprego, mendicância, favelas, criminalidades, etc. Então, essa também é uma realidade, porque entende-se que não tem oportunidade, quer dizer, oportunidade para todos têm, porém nem todos têm acesso
tá? Ao mercado de trabalho, a um serviço e, portanto, isso vai gerar aspectos negativos, como a criminalidade, violência, favelas, enfim, esses fatores negativos que existem nas grandes cidades, certo? A urbanização ocorre mais mais de uma maneira que atende às necessidades de boa parte da população, tentando amenizar a desigualdade social, consequentemente diminuindo a violência e o surgimento de favelas. Então, não, às vezes é verdade e não é, né? Depende muito das políticas públicas de cada país, de cada estado. O que de fato acontece e é real é a desigualdade de oportunidade também, tá? Então, felizmente, na sociedade como um todo, existem várias realidades, né? Tá? E uma realidade é a desigualdade de oportunidade, tá? Muitos que têm oportunidade, têm condições de ter oportunidade através do estudo, de uma formação, e outros não têm a oportunidade de estudar, de ter uma formação, e aí fica mais difícil o emprego. Aí, se não tem emprego, tem desemprego, aí é um fator negativo, e isso gera mendicância, pessoas na rua pedindo, gera favelas, pessoas pobres, criminalidade, e vem todo tipo de violência. Enfim, é uma situação bem complicada, a questão da urbanização. Como ocorreu o processo de urbanização no Brasil? Então, tá aí os processos, produção, para ilustrar para vocês de uma forma bem dinâmica, para vocês entenderem melhor. O que é industrialização? Industrialização é um tipo de processo histórico-social através do qual a indústria se torna o setor dominante de uma economia mediante a substituição de instrumentos técnicos e processos de produção resultante em aumento da produtividade dos fatores de geração de riqueza. Então tá aí, hoje tudo se tornou muito técnico, né? Hoje a máquina praticamente substituiu o trabalho humano, né? No sentido de gerar, e as máquinas geram mais riqueza, tá? Assim, a economia antes de base agrária, artesanal e comercial, passa a ter uma base urbana e industrial, o que gera transformações profundas sobre os modos de vida e o padrão de relações sociais anterior. O sistema de produção seria mecânica, especialmente concentrada, padronizada, isto é, capaz de gerar produtos de qualidade homogênea. Toda a economia e toda a sociedade se reorganizam em função do desenvolvimento da indústria. Então tá aí a industrialização na vez, né, tomando conta e determinando o modo de vida das pessoas, porque através da indústria se produz mais, tá, em grandes quantidades, e aí isso gera uma transformação no modo de vida das pessoas. Vamos lá. Principais características do processo de industrialização: aprofundamento na divisão do trabalho e da especialização. Então, você sabe muito bem que a indústria ela necessita de pessoas especializadas, pessoas preparadas para desenvolver uma função. Por isso aí, hoje em dia se fala muito no trabalho técnico, né? Formação técnica, que é a formação que direciona a pessoa para desenvolver um trabalho dentro da indústria, no processo de industrialização.
concentração da renda e da riqueza. De fato, quem concentra a grande renda, a grande riqueza são os grandes empresários. Os grandes empresários, aqueles que detêm o poder, a economia. Intensificação da formação bruta do capital de fixo, tá? Aquilo que eu já falei, né? A riqueza, o dinheiro, o capital é o que determina o modo de vida, o processo de industrialização. O aumento da produtividade industrial e agrícola, tá? Então, você sabe muito bem que as indústrias estão preocupadas em produzir, tá? Produzir. Quanto mais se produz, melhor para a indústria. Por isso que a gente vive numa sociedade consumista. As pessoas são a todo instante impulsionadas a consumir, porque tem aquilo que Max Horkheimer vai dizer, tem a indústria cultural que está por trás, trabalhando para que as pessoas consumam cada vez mais, tá? O aumento do consumo, né? Porque já falei, né? Tem uma empresa que está produzindo em grandes quantidades, significa que as pessoas precisam consumir mais, até além do necessário, como essa é uma realidade, né? Generalização do trabalho assalariado. Então, as pessoas, a maioria das pessoas trabalham por um salário, né? Vende sua força de trabalho. Isso é uma linguagem quase de Karl Marx, né? Karl Marx que gosta de fazer uma análise do processo, do sistema capitalista que está... a industrialização é apenas um detalhe do sistema capitalista. Incremento da urbanização e desenvolvimento do setor de serviços. Então tá aí, quanto mais serviço tem, mais a economia se intensifica, ok? As cidades do Brasil. Então tá aí um mapa, né, ilustrando bem essa realidade lá no início do século XVI, tá? Depois do século XVII, século XIX, portanto, século XX. Perceberam aí uma evolução da questão da industrialização no Brasil. E essas imagens somente para ilustrar para vocês essa realidade, né? Crescimento urbano, crescimento das cidades, e a urbanização favorece a expansão do comércio e dos serviços, tá? Então, você sabe que uma cidade como Manaus tem todo tipo de serviços, porque há necessidade. Isso é um fato bom, porque gera economia, gera renda para as famílias, para as pessoas. Surgiram as grandes metrópoles, cidades muito populosas que concentram as principais indústrias, comércios e prestações de serviço. De fato, tá? Isso daí é visível, né? Uma cidade como Manaus concentra as indústrias e todo tipo de serviço que a gente possa imaginar. A população passou a se concentrar mais em algumas cidades do que em outras, produzindo a hierarquia urbana, tá? De fato, por conta da condições de melhoria de melhoria de vida, mais oportunidade de crescimento, seja crescimento financeiro, seja crescimento no âmbito acadêmico, escolar, certo? Muitas pessoas, né, acredito que você deva conhecer alguém que veio do interior para estudar aqui em Manaus, tá? Para conseguir ter uma formação, ter um estudo e, consequentemente, conseguir um trabalho melhor. Consequências da urbanização. A urbanização na segunda metade do século XX foi comum nos países subdesenvolvidos, como ocorreu em função de um acelerado processo de industrialização. A falta de planejamento foi marcante. A consequência disso foi o crescimento desordenado nas cidades. O êxodo rural gerou um excedente populacional e a falta de investimento
a falta de investimentos, o afastamento do Estado. Infelizmente, as consequências da urbanização, da formação das grandes cidades foram, foram cruéis, porque não teve planejamentos, é o que você vê aí na imagem, questão da moradia, né? A gente vai ver isso aí em vários aspectos, no caso aqui da moradia. Historicamente, a ocupação do solo urbano empurrou a população mais pobre para a periferia ou para áreas centrais deterioradas. Então tá aí, a imagem ilustra muito bem essa realidade. Crescimento desordenado das cidades. Então, aí o crescimento sem planejamento por conta do Estado, né? Veja que nessas realidades você está percebendo a ausência de políticas públicas, certo? Na maioria das cidades, há favelas, cortiços e moradores sem teto que habitam terrenos públicos ou moram embaixo das pontes. O preço da terra urbana é muito alto para grande parte da população que não tem dinheiro sequer para um aluguel e acaba morando em condições extremamente precárias. Então, a imagem por si só já diz muita coisa, né? Essa realidade cruel. Além de contar com além de contar um pouco além de contar com pouco verde, as cidades brasileiras, principalmente as grandes e as metrópoles, apresentam graves problemas de poluição do ar e dos cursos de água. Esgotos domésticos e industriais são muitas vezes lançados diretamente nos rios urbanos. Isso é uma realidade também nossa, né? Então, você está vendo toda essa realidade aí, alunos. Imagina que você pode perguntar para o professor de quem é a culpa, né? De quem é a culpa? A culpa é dos políticos, do sistema político que não visa a melhoria dessas condições, tá? Não visa, não planeja, o dinheiro que tem muitas vezes é desviado para outros fins e não para esses fins, e a gente acaba tendo essas consequências aí, como vocês bem conhecem, bem sabem. Ok, alunos? A falta de oferta de transporte coletivo é um sério problema urbano brasileiro, com populações concentradas em grandes centros e necessidade de locomoção diária. Os sistemas de transporte não conseguem atender a demanda. Então tá aí outra realidade. Então veja que numa cidade grande, são várias realidades, né? Para tudo isso precisa o poder público, sobretudo o poder público, os nossos representantes políticos precisam fazer políticas para resolver essas questões que muitas vezes nos influencia diretamente, né? Transporte público, a questão do lixo que não tem um destino certo, pessoas sem moradia própria, pessoas sem trabalho, a poluição, enfim, são várias realidades que precisam ser vistas, tá? Alguém precisa olhar para essa realidade e solucionar, propor políticas públicas na tentativa de resolver e assim possibilitar à população uma melhor qualidade de vida. Ok, alunos? Fico por aqui, acredito que deu para você compreender bem esse conteúdo, e peço a você, se você não leu o material, não leu a apostila, o texto, leia, faça a leitura, porque a leitura é imprescindível. Leitura é fundamental para você adquirir o conhecimento. Certo, alunos? Faça aí a atividade da página 8 e em seguida responda as atividades em PDF que
eu irei enviar para vocês. Um abraço do professor Denilson e até a próxima, se Deus quiser.